Ninguém pode comigo. Me dá um fumo aí, seu! O fumo, eu! Ô, Curupira! Ô, Curupira! O senhor me desculpe, mas o fumo não tuxe. Então me chamaram? Alguém aí chamou a caipora? Bem-vindos, galera interessante, à Santa Paz de Deus. Quem já não ouviu falar em Saci, Mula Sem Cabeça, Curupira, entre outros? Uma série muito famosa que passava nas tardes da Rede Globo, o canal do Capiroto, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tinha como personagens Pedrinho, Narizinho, Emília, a boneca de pano falante, Visconde de Sabugosa, boneco feito de sabugo de milho, Saci Pererê, Cuca e etc. Do escritor Monteiro Lobato. Um mundo imaginário que mexia com as emoções das crianças e até dos adultos. Nesse vídeo, tu saberás se esses entes do folclore brasileiro existem ou não. Bora pra pergunta. Estão todos preparados? Cuidado, eles existem e estão por aí. O Saci Pererê é um ser mítico que habita as florestas e tem como grande característica o fato de ser travesso e pregar peças nas pessoas. Seguindo a descrição, na lenda, Saci possui apenas uma perna, usa gorro vermelho na cabeça e fuma cachimbo. Mora nas florestas e comete diversas travessuras contra viajantes e moradores das zonas rurais. Essa lenda mistura elementos das culturas indígenas, africana e europeia e ficou muito famosa no Brasil por meio do escritor Monteiro Lobato. Algumas de suas travessuras mais comuns, conforme a lenda, são o ato de sugar o sangue dos cavalos e o de amedrontá-los e afugentá-los durante a noite. Um sinal comum de que o Saci havia atormentado os cavalos é o nó que deixa na crina deles. Para capturá-lo, é necessário jogar uma peneira no meio de um redemoinho. Aquele que o captura deve retirar seu gorro e com isso o Saci perde seus poderes sobrenaturais. Em seguida, deve ser preso em uma garrafa e então uma cruz deve ser desenhada nela para impedir que ele fuja. Por fim, a lenda do Saci fala que ele vive por 77 anos. Depois desse tempo, ele se transforma em um cogumelo venenoso ou em outro cogumelo conhecido como orelha de pau. O Curupira é um dos seres que mais causavam medo nos indígenas nos séculos passados. A descrição física desse ser afirma que ele teria corpo de menino, baixa estatura, cabelos vermelhos e os pés ao contrário, isto é, com os calcanhares para trás, para poder enganar os caçadores que seguiam seus passos. Além disso, ele tem grande força física. Os índios acreditavam e temiam tanto o Curupira que muitos, quando iam entrar na floresta, prestavam oferendas para garantir o favor desse ser. A lenda fala que o Curupira gostava muito de cachaça e fumo, mas existem relatos de que os indígenas ofereciam flechas, penas de aves, entre outros objetos. A presença do Curupira poderia ser notada por meio de um assovio constante e contínuo que atormentava aqueles que entravam na floresta. Muitos acreditavam que o Curupira poderia assumir a forma de um animal para confundir o caçador e fazê-lo se perder no mato. A Cuca é um ser mítico que está presente no folclore brasileiro, sendo muito conhecida por ser a responsável por sequestrar as crianças desobedientes. A Cuca espreita as casas das pessoas durante a noite e captura as crianças que não dormem na hora correta e que são inquietas. A lenda tradicional trata a Cuca como uma mulher bem velha, magra e corcunda, que possui a pele bastante enrugada e cabelos brancos. Essa descrição da Cuca fez com que ela fosse encarada em muitos locais do país como uma verdadeira
bruxa. No folclore brasileiro, ela é uma bruxa em forma de jacaré, também muito conhecida no sítio do Pica-Pau Amarelo. Caipora é uma entidade da mitologia tupi-guarani. A palavra caipora vem do tupi caapora, que quer dizer habitante do mato. No folclore brasileiro, é representado como uma pequena indígena ágil e nua. A caipora, também chamada de caipora do mato, é considerada protetora dos animais e guardiã das florestas. Quando sente que algum caçador entra na floresta com intenções de abater animais, ela solta altos uivos e gritos, assustando esses homens. Sua intenção é cuidar desses animais e proteger o ambiente. Reza a lenda que sua força é maior nos dias santos e nos finais de semana. A mula sem cabeça é uma lenda que faz parte do folclore brasileiro e de outros países da América Latina. Ela fala de mulheres amaldiçoadas que assumem a forma de uma mula com labaredas no lugar da cabeça, ferindo pessoas e animais por onde passa. Essa maldição seria uma punição para mulheres que mantivessem relações íntimas com padres. Tal lenda surgiu na Península Ibérica, tendo sido trazida para a América Latina durante a colonização. Acredita-se atualmente que ela fazia parte de um esforço para reforçar os valores morais da época, com o objetivo de impedir que mulheres mantivessem relações sexuais antes do casamento. Matinta Pereira é uma personagem bastante forte no folclore da região norte do Brasil. Ela é uma mulher idosa que usa roupas escuras e velhas e que passa as noites assoviando pelas ruas, causando medo nas pessoas. De acordo com algumas versões da lenda, ela se transforma em um pássaro de mau agouro durante a madrugada. Em outras narrativas, ela se transforma em coruja ou é acompanhada por um pássaro fiel, mas sua principal característica é o seu assobio estridente. Ela só para de assobiar quando algum morador promete algo a ela. Bem, galera, interessante. O fato é, será que existem esses seres folclóricos, essas entidades que muitos chamam de os encantados da mata? Será que eles existem? Eu vou contar aqui algumas histórias para vocês. A minha mãe sempre contava pra gente que quando ela era novinha, ela ia pra mata com sua mãe, minha avó, e com seus irmãos iam quebrar coco, né? Coco babaçu para fazer o azeite. E no meio do caminho, os sacis ficavam batendo nos pés delas com os talinhos de coco. Ela dizia para mim que lá todos diziam que era saci. Enquanto eles não pegavam fumo de rolo, ou então um pacote de fumo e jogavam na mata, eles não paravam de bater. Depois que jogavam o fumo, eles desapareciam. E ela sempre disse, até hoje ela disse que isso era saci. Também teve aquela história que meu irmão, até contei aqui no canal, meu irmão viu um bicho, né, que brigava com os cachorros, um bicho bem grande, que não era porco, não era cavalo, não era nada. Ele andava quase de 4 pés, mas era um bicho muito preto. E nesse dia eu e minha mãe ouvimos gritos terríveis, né, uivos. E sempre a gente pensou que era lobisomem. Também quando eu estava no Amapá, eu morava em Macapá, na capital, eu fiz umas viagens para o garimpo, onde eu fui vender cigarros, vendia roupa, fazia bingo de aparelho de som. E nesse garimpo eu conheci 2 pessoas. Chamava ele de Moleza, era o apelido dele. E ele disse que a irmã dele se apaixonou por um boto. Tem muitas histórias, né? Tem um boto cor-de-rosa, tem a Iara, que é a sereia dos rios, tem a Vitória Régia, né? O Corpo Seco, tem várias. E disse que a irmã dele se apaixonou por um boto cor-de-rosa. Que à noite ele se transformava em homem e vinha, se deitava com ela. E essa lenda diz que a mulher enlouquece e vai seguir ele e morre afogado. E diz que a família amarrava o pé dela na cama, para que ela não fugisse. Amarrava com corrente. E diz que a irmã dele enlouqueceu. Ele estava mentindo? Não estava mentindo, ele estava contando aquilo que aconteceu em sua família. Também tinha lá nesse garimpo um rapaz chamado Caxinguelê, que era outro apelido dele, não lembro o nome, e ele era caçador. E eu perguntei para ele, tu não tem medo de caçar nessa mata, de entrar sozinho na mata? Ele disse, não, nunca tive medo não. O único medo que eu tive foi quando uma cobra sucuri quis me matar quando eu era novo. Mas eu entro nessa mata, não tenho medo. E eu perguntei, tu já viu alguma coisa? E ele disse o seguinte, eu às vezes já vi sim. Eu subia na árvore, ficava esperando o animal chegar para beber água no riacho, e às vezes batia na árvore, na parte de baixo, com o pau, e fazia aquele barulho, poc, poc, e aquele subia o estridente, né? E ele focava com a lanterna embaixo e não achava nada.
Aí ele dizia, olha, agora não vai aparecer nenhuma caça, eu vou embora. E enquanto ele estava indo embora no caminho, aquele ente vinha seguindo ele ouvia os passos, ouvia o assobio, ouvia ele batendo na mata, focava com a lanterna e não via ninguém. Ele também me contou uma, esse daí podia ser o curupira ou o caipora, né? Ele me contou uma que eu fiquei espantado. Ele disse que estava caçando, nesse tempo era muito caro o couro de gato maracajá, e ele entrou dentro da mata, andou 3 horas dentro da mata, não tinha casa, não tinha nada. E ele chegou lá, viu o riacho e viu aquela poça de água, é onde os animais param para beber. E ele chegou e sentou, colocou, ele chama de montar, coloca uma tábua e senta e fica esperando a caça. Ele disse que quando deu 6 horas da tarde, apareceu uma velha andando, não vinha de costa e nem vinha de frente, vinha de lado. Ela vinha andando de lado, puxando as pernas de lado. Ela chegou na água, sentou dentro da água e depois seguiu. Ele não deu para ver o rosto dela, só via as costas dela. Ele disse que não apareceu nenhum passarinho mais para cantar. Aí ele foi xingar ela, essa velha miserável apareceu aqui só para estragar a minha caça. Irmão, se fosse eu bem ali, eu encriava, eu ficava... Quer dizer, é possível ver uma coisa dessa dentro da mata. Poderia ser a Matinta Pereira, né? Na realidade, meus irmãos, eles contaram toda a verdade deles. Essas coisas existem? Existem. É um folclore, é um imaginário popular, só que o inimigo de nossas almas, a palavra de Deus diz que ele se transforma até em anjo de luz, se possível, para enganar os eleitos. Então ele tem esse poder de se transformar em anjo de luz, ou em qualquer coisa que ele queira. Então, se você é daqueles que amam gnomos, que gostam de duendes, que vão procurar nisso fortuna, felicidade, é claro que ele vai se transformar naquilo. Se você acredita no boitatá, na mula sem cabeça, ele vai se transformar nisso. E você vai crer nessas coisas e vai desacreditar em Deus, porque Deus fala em sua palavra que esses espíritos de pessoas que morreram não podem voltar. Depois da morte segue-se o juízo, está lá em Hebreus 9. Então, muitos pegam e idolatram esses seres e se afastam de Deus, porque Deus abomina a idolatria. Então o intuito do diabo é enganar você, enganar o teu intelecto, a tua mente, para que você abandone a palavra de Deus e diga que a palavra de Deus é mentirosa. Então ele se transforma nisso, em bruxas, em lobisomens, em duendes, em fadas, em sátiros. Todas essas coisas existem, estão aí na mata, né? Por quê? Porque o inimigo é capaz de fazer qualquer coisa. Aí pessoas vão, em vez de procurar as coisas do alto, as coisas sublimes, as coisas de Deus, né, que vem do céu, se fortalecer no Espírito Santo, na comunhão, na humildade, na caridade, vai procurar essas coisas e acaba se metendo em terríveis espíritos que, para sair da sua casa, da sua vida, é muito difícil. Muito cuidado com suas crianças quando assistem essas coisas, porque elas podem, na sua mente, entrar coisas que não convêm e que são contra as coisas de Deus. Então, muito cuidado em crer nessas coisas. A palavra de Deus diz examinar de tudo e reter o que é bom. Reter o que é bom, tá bom? Espero que vocês tenham entendido que tudo o diabo pode fazer para te enganar. Ele aparece para você como se fosse uma pessoa, um parente teu que já morreu, fala com a mesma voz, tem a mesma aparência, vai te contar coisas do passado que vocês fizeram juntos, até coisas que só você e aquela pessoa sabia, mas que o inimigo estava ali perto e sabe de tudo. E ele vai te enganar, porque a palavra de Deus diz que os espíritos não podem voltar, estão mortos, né? Apagados para essa vida. E o inimigo quer te enganar, cuidado, tá bom? E esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes eu queria agradecer essas pessoas que sempre estão com a gente aqui, ajudando o canal no Pix, o Cristiano Bock, meu amado, Deus te abençoe grandemente, o Natan de Curitiba,
a irmã Sirlene Nascimento, meu xará o Jorge David Crispim, o Sidney Silvestre, Alessandro Andrade, Rafael Carneiro Sacomã, Valdeci Rodrigues, Luciano Rocha de Oliveira e muitos outros que sempre estão aqui ajudando o canal. Se você quiser nos ajudar, basta você colocar R$1 no Pix, já ajuda. Daqui uns dias eu vou colocar aqui um estúdio, né, acústico, um chroma key para que os vídeos fiquem cada vez melhores. Nós temos 1 milhão de inscritos, mas o YouTube não manda. Se uma pessoa se inscreve no canal, é porque gosta do canal e quer ver os vídeos do canal. Infelizmente, esses vídeos não são mandados para todos. Então você que não está chegando a notificação, vai lá ver se o sininho está clicado em todas, porque inventaram esse negócio desse sininho, não sei para quê. Era bom só todo mundo se inscrevesse no canal e pronto, as notificações fossem. Quando a pessoa não quisesse mais, saía do canal, desinscrevia, né? Não sei por que nosso canal que fala na palavra de Deus é tão perseguido. Quem sabe se eu tivesse com outro conteúdo, meus vídeos chegavam para todo mundo. Então se você puder ajudar o canal, ajude. R$1 que você der já é uma grande ajuda. Também compartilhe. Se você não puder ajudar no Pix, compartilhe. Deixe seu like e seu comentário, que eu vou respondendo na medida que possível, respondendo, porque é muita gente. E aí quando eu coloco um vídeo já está cheio de mensagem. Eu ainda estou respondendo o outro atrás. Tá bom? E orem a Deus por mim, preciso muito. Eu estarei orando por vocês todos. E fiquem todos com a santa paz de Deus. Eu estou indo nessa. Valeu!